Olá pessoal, seja bem-vindo em mais esse Café com Dalton. Por questões técnicas do meu computador e de equipamentos, eu estou num cenário diferente, mas é o mesmo Café com Dalton. Hoje eu vou falar sobre umas curiosidades da minha vida, tá? Umas coisas interessantes, curiosas que aconteceram comigo e que eu coloquei no meu último livro, lançado em setembro de 2020, o Dharma e suas leis de Ramatiz, a missão da alma. Então uma coisa interessante que eu conto aqui, ali na página 455 do livro, é uma vivência que eu tive. Eu não me lembro bem o ano, se foi 1995, quando eu era um participante muito ativo no IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia, do médium e parapsíquico Valdo Vieira, né, que psicografou, trabalhou com Chico Xavier. Ele é bem menos conhecido do que o Chico Xavier, mas foi lá no Instituto do Valdo Vieira, que hoje não é mais IIP, é IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Foi lá que eu praticamente comecei. Eu nunca passei pelo espiritismo, não. Muitas pessoas entraram para o espiritismo, depois foram para outras escolas esotéricas, Rosa Cruz, gnose, teosofia, né? Eu não, eu nunca tive uma vivência tipicamente espírita. Eu sou de família assim, minha mãe era católica carola, ok? Meu pai era materialista, era cético. E eu já trago isso de berço, cara, não tem jeito, né? Eu já queria ler Bíblia, já queria estudar parapsicologia, né? Já gostava de disco voador, UFO, Triângulo das Bermudas, extraterrestres. Eu já gostava dessas coisas todas de berço, né? De muita tecnologia, nave espacial. Então isso já vem de alma, né? Já vem de outras vidas. Então o que acontece? Eu descobri, como eu não passei pelo espiritismo, como eu estou dizendo, então eu me descobri, eu iniciei então no Instituto de Projeciologia do Valdo Vieira, lá no bairro Glória, no Rio de Janeiro, que é onde ele estava situado inicialmente. Então foi desde 1992 ou 93 que eu comecei a frequentar. E eu acho que foi em 93. Então eu fiz todos os cursos que existiam na época, inclusive muitos deles o próprio Valdo Vieira ministrava, e eu fiz todos, né? Todos com o Valdo e todos com os outros professores que existiam. E o curso mais avançado na época era o ECP1 e ECP2. Já vou explicar disso. Mas, então, o meu Dharma, minha missão de vida, eu descobri lá no IIP do Valdo Vieira. Então, quero deixar registrado aqui uma menção de gratidão. Foi lá que eu iniciei, foi lá que eu aprendi, foi um excelente caminho, um excelente aprendizado. Eu sou muito grato ao Valdo Vieira, muito grato aos colegas do IIP, muito grato ao grupo da Projeciologia, né? Lá foi onde eles incentivam a pessoa a escrever. Então foi lá onde eu fui incentivado, onde eu comecei a escrever, comecei a descobrir meus dons de psicografia, né? O meu talento literário. Então o meu Dharma. Então muita gratidão por isso. Eu tenho até um texto que eu faço uma menção de gratidão ao Valdo Vieira no meu site lá no consciencial.org.
Então, gente, eu sou um cara assim, bem ponderado, eu não acredito em opiniões radicais para tudo, não. O Valdo, eu também tenho muitas críticas ao Valdo e muitas críticas ao comportamento coletivo do IP e IPC, né? Eu mergulhei de corpo e alma, né, nesse movimento, cheguei a me mudar para Foz do Iguaçu, né? Fui um dos pioneiros que, a princípio, criou uma cooperativa para gerenciar o CAEC, Centro de Altos Estudos da Consciência, ou da Conscienciologia, lá em Foz do Iguaçu. Então, eu morei 4 anos lá em Foz do Iguaçu. Então, eu mergulhei na maior profundidade, né? Eu vivia em prol disso. Era eu, Andréia e mais outro casal de colegas. A gente fazia a coisa com muita seriedade, né? A gente respirava isso que está aí. Então, isso me deu uma cancha, uma experiência muito grande. Aquela época foi uma época de ouro, foi muito bom, né? Era um Valdo Vieira mais acessível, mais simples, né? As pessoas chegavam com o Valdo, conversavam, pediam atendimento pessoal para ele levava a pessoa para o escritório, ali na Glória mesmo. Era um salão, um local enorme alugado, com divisórias. E uma vez eu pedi também um atendimento pessoal para o Valdo, ele me fez um atendimento, eu perguntei umas coisas para ele lá, ele falou, não, você está limpinho, não tem nada, não sei o quê, né? E eu adorava, eu ia nas palestras gratuitas aos sábados à tarde, e eu ia fazer os cursos de final de semana inteiro, que era domingo pela manhã e sábado o dia inteiro, né? Então eu vivia viajando, eu morava em Cabo Frio, ali no litoral sul do estado do Rio, e vivia viajando para o Rio, né? Ficava lá em hotel final de semana só para frequentar o Instituto, eu e Andréia. Então eu fiz muito isso. Então tinha um curso do Valdo, que era o mais avançado, né? Era o top do Instituto, que era o Valdo que criou, o Valdo que ministrava. É o Extensão em Projeciologia e Conscienciologia número 2. Porque tinha um era um par de professores que dava também. Esses dois cursos, ECP1 e ECP2, eram em caráter de imersão. Então, eram nas pousadas ali em Petrópolis, ali nas montanhas isoladas, onde era realmente isolado, né? O caminho era quase estrada de terra, e eles fechavam a turma, fretavam um ônibus, ia todo mundo junto no ônibus e ficava o final de semana inteiro lá na imersão, fazendo curso com os professores. O SCP-2 era com o Valdo, e ele levava uma equipe de assistentes também, porque a turma era grande e o processo era complicado. Então nós chegávamos sexta-feira à noite, tinha as preliminares, né, uma reunião rápida, o curso já começava sábado cedo pela manhã, e era no salão, era a base de colchonetes, a gente levava colchonetes, todo mundo deitava, o Valdo ficava encostado no centro de uma parede principal, né, recostado, né, metade deitado, metade recostado. Ele entrava em transe, saía de corpo, um espírito acoplava, né, dominava o corpo dele, e a parte da manhã, desse sábado de manhã, era toda energia para psiquismo, esses processos assim. E eu fiz esse curso, o SCP-2 com o Valdo 2 vezes, né? O SCP-1 uma vez e o SCP-2 2 vezes. Você tem que fazer um, evidentemente, como pré-requisito para poder fazer o 2. E a primeira vez que eu fiz esse SCP-2, né, se manifestou lá um extraterrestre incorporado no Valdo, chamado EM, né? É uma sigla que eu não sei o que quer dizer isso, e ninguém sabia na época, ninguém nunca disse nada, né? Então, e eu participava muito do curso, né? Eu sempre fiz muitas perguntas, eu sou falante, sou perguntador,
E eu fazia as perguntas mais sofisticadas de toda a turma, sem arrogância nenhuma. O pessoal ficava quieto, né, para ouvir minhas perguntas, né, e para ouvir a resposta do Valdo, do EM, porque você podia fazer a pergunta para o EM incorporado no Valdo pela manhã, ou para o próprio Valdo Vieira na parte da tarde. A parte da manhã era incorporado no processo de energia e parapsiquismo. O processo da tarde era o debate, os comentários do que ocorreu pela manhã, né? E domingo, no dia seguinte, no domingo de manhã, era mais comentário, era mais exercício também. Então, eu comecei a fazer pergunta pro EM, aí o EM falou assim para mim: você fez tudo para tirar o corpo fora do seu Dharma. Só que ele não usou a palavra Dharma porque eles não gostam desses termos, né? Ele usou Proexis. Você fez tudo para tirar o corpo da sua Proexis. Quer dizer, eu estava voltando na minha Proexis. E ali eu era muito novo, sei lá quantos anos eu tinha, 32, 33, 34, não sei, né? Então, que é praticamente o início da fase executiva do Dharma da pessoa, conforme eu escrevi aqui no livro, né? As fases do Dharma. Tem um esquema, um gráfico interessante sobre isso. E eu sofri nesse dia uma cirurgia espiritual intensa. Eu apaguei, né? Eu fiquei totalmente grogue. Na hora que eu levantei, tiveram que vir 2 pessoas para me escorar dos 2 lados, para me levar para perto do EM, né, incorporado no Valdo, para me jogar energia. Eu fiquei 3 dias direto com dor de cabeça, deitado, gemendo. É tal o nível de profundidade dessa cirurgia espiritual que eu tive. E teve uma recomendação séria, que a pessoa não podia carregar peso, ela não podia voltar carregando a bagagem dela. Então o EM falou, vocês, né, no caso ele falou para todo mundo também, não só para mim, porque outras pessoas sofreram a cirurgia espiritual. Então ele falou, no máximo vocês podem carregar 1 quilo, mais de 1 quilo não pode. Aí os colegas tiveram que voltar carregando a bagagem dos amigos, né, que sofreram essa cirurgia espiritual. Então foi um momento curioso, um momento ímpar na minha vida, e eu conto isso tudo, já que isso foi uma questão do Dharma na minha vida, né, ali no Instituto do Valdo Vieira, nessa circunstância que foi muito bacana, muito gostosa, né, muito particular. Então, eu escrevi várias experiências da minha vida que ocorreram nesse livro, o Dharma História da Isso. Então, essa história está bem escrita aqui no livro, detalhadamente escrita. Tem outras coisas da minha vida também, que eu vou contar em vídeo, não nesse, porque aqui eu já me alonguei demais. Mas então, é só para atiçar a sua curiosidade, né? Tá aí, quero deixar registrado mais uma vez a minha gratidão ao Valdo Vieira, ao Instituto, aos professores do Instituto lá da época do bairro Glória, no Rio de Janeiro, os colegas, né? Nunca tive problema com ninguém no Instituto, em época nenhuma, nem em Foz do Iguaçu, que houve uma brigalhada danada lá entre eles, nem nessa época. Nunca tive nenhuma rusga, nenhum atrito com nada, com ninguém, né? Quando eu saí pela porta da frente, quietinho, em silêncio. Eu não me envolvi em problemas, em questões polêmicas. Quando eu discordava das coisas, dos comportamentos, dos conceitos, das definições, das ideias, eu guardava para mim, eu ficava quieto, comentava em off com a Andréia, porque às vezes você tem que respeitar também as diferenças de ideia e o ambiente que você está. Quando há uma abertura gentil
para a refutação, a gente refuta, né? Porque também você ficar calado pensando muitas vezes o contrário, também pode ser um comportamento desleal, hipócrita também. Agora, se o ambiente também não dá abertura para você questionar, para você pensar diferente, então é melhor se reservar e ficar quieto, com respeito, com carinho. Então, gente, o Valdo foi mudando com o tempo e ele foi ficando muito ríspido, né? Foi tratando as pessoas com muita frieza, né? Ele foi priorizando demais o grupo, então a cosmoética dele ficou muito no fio da navalha. Então, eu tenho muita crítica, isso que está aí, mas isso não diminui o meu carinho, o meu respeito, a minha gratidão pelo Valdo Vieira e pelo movimento, por todos esses que participaram na minha época e esses que estão participando agora, lá no CAEC. É claro que o que aconteceu, né, com a mudança do comportamento do Valdo, toda a galera que tinha curso intermissivo, avançado, foi demandando, saiu, e como quem tem um curso intermissivo avançado consegue se bancar sozinho, não precisa de participar do movimento como um tarefeiro dármico orbital, a pessoa que se garante sozinho, sai sozinho, vai trabalhar sozinho, faz a sua gestação consciencial, sem precisar de ficar orbitando o guru. Eu falo isso com respeito, com carinho mesmo, porque é o que acontece. As pessoas, às vezes, elas são extremadas demais, ou odeiam o Valdo totalmente, aí aquilo vira um inimigo, uma praga, ou ama ele apaixonadamente, fica cego, passa pano para os erros deles, para as posturas erradas que todo mundo tem, eu também devo ter, né? Eu confesso, deve ter muito erro ali nos meus livros, as coisas que eu escrevo. Fazer o quê, né? Eu tenho que admitir. Se eu quero mudar, quero melhorar, eu tenho que admitir. Então, não. Eu admiro o Valdo, a parte boa dele, né? E eu descarto a parte que eu não concordo. Você pode concordar, tudo bem, é teu ponto de vista, né? Mas o meu ponto de vista é esse. Então, eu tenho gratidão mesmo pelo Valdo Vieira, mas eu tenho muitos questionamentos, muitas refutações, né? Futuramente eu quero poder falar disso mais pontualmente, inclusive comentar o livro do Valdo, Os 700 Experimentos da Conscienciologia, que é um livro, embora seja um livro bom, tem muitas ressalvas ali, ok? E vamos aguardar isso para um segundo, para um terceiro momento, que eu estou fazendo esses vídeos aqui com a minha opinião. Isso é só a minha opinião, não é verdade absoluta nem nada, tá? Então, hoje eu fico por aqui, nesse Café com Dalton diferentão, né? Fora do padrão, e deixo um grande abraço para você. Muito obrigado.